Agora, Charlo, o Theo traz essa história e é dela que eu queria puxar contigo, porque você, enfim, você já analisou esse episódio, inclusive, em texto publicado pelo jornal Folha de São Paulo, no qual você fala que, na prática, Bolsonaro já recorreu aí a uma espécie de asilo, porque já estava sem a posse do seu passaporte. Quando um passaporte de alguém é apreendido é justamente para evitar que esta pessoa deixe o território nacional, porque ainda tem questões a serem respondidas perante as autoridades, e quando se está dentro de uma embaixada, teoricamente, em tese, já se está sob jurisdição de outro Estado, não mais as nossas leis ou as autoridades podem ter algum tipo de ação dentro do território de uma embaixada. É um território inviolável, tem imunidade desse ponto de vista diplomático. Queria que você trouxesse esse olhar, que você já fez essa análise nesse contexto, mas dentro do que o Theo também nos trouxe, o quanto o país desta embaixada, das mais variadas embaixadas, também é uma prerrogativa deste país conceder ou não este asilo, atender ou não ao pedido que uma pessoa faz numa situação em que ela alega estar sob perseguição. Mais uma vez, bem-vindo aqui à CNN, João Paulo Charlot, boa tarde para você. Bem, Yuri, Theo, como vai? Eu acho que o mais importante aqui é o seguinte, Yuri, o asilo internacional, o asilo diplomático é um instrumento do direito internacional sólido. Ele existe na história, na política, no direito, sobretudo no direito latino-americano. Existem tratados, convenções que tratam do tema e que dão a qualquer cidadão o direito de requerer asilo, alegando que é vítima de uma perseguição. Se essa alegação é verdadeira ou não, a gente vai discutir, a gente vai ver como vai. Agora, o Brasil, a Argentina, o Chile, são países de uma região cheia de exemplos do quanto esse instrumento jurídico foi importante para os direitos humanos. Quantidade de gente que entrava em embaixadas estrangeiras, em suas capitais, fugindo da perseguição de ditaduras militares. Então é para isso que serve esse instrumento, bastante consagrado, bastante sólido, nada polêmico. Uma pessoa alegando que é vítima de uma perseguição por razões políticas, vai a uma embaixada e pede proteção. Se essa embaixada acolhe essa pessoa fisicamente, simplesmente permite que ela fique lá dentro, ela evidentemente, do ponto de vista prático, está protegida de qualquer tentativa de prisão que o país anfitrião possa vir a fazer. Vou dar exemplos recentes e muito conhecidos. Julian Assange ficou 7 anos na Embaixada do Equador, em Londres, período no qual não pôde ser preso a despeito da autoridade britânica querer prendê-lo, a despeito da maior potência político-militar do mundo, que são os Estados Unidos, quererem prendê-lo. Então, ainda nessa circunstância, isso foi respeitado. A mesma coisa aconteceu quando o Brasil recebeu, dentro de sua embaixada, por exemplo, em La Paz, na Bolívia, em 2013, um senador boliviano chamado Molina Pinto, que se dizia perseguido por Evo Morales. Todas essas situações envolvem um processo judicial contra a pessoa que requer o asilo. Ou seja, existe uma autoridade judicial, seja o Supremo ou qualquer outra instância, processando e condenando a pessoa. Então, do ponto de vista do país dessa pessoa, essa pessoa é culpada por um crime e precisa cumprir uma pena. É um processo judicial comum e corrente. Do ponto de vista da pessoa, ela alega que existe uma perseguição. No caso do Bolsonaro, eu não acho que ele seja vítima de uma perseguição, eu acho que ele sofre consequências do devido processo legal com respeito ao Estado de Direito. Mas ele não alega isso. E é comum, é um clássico nessas situações, que o requerente de asilo alegue que é vítima de uma perseguição. Ele tem esse direito, está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, inclusive, ironicamente, a mesma Declaração Universal dos Direitos Humanos que Bolsonaro e o filho dele chamaram de esterco da vagabundagem. Então, é a essa lei que eles precisam recorrer para serem protegidos agora. Eu acho que aí tem um desafio muito delicado para o Alexandre de Moraes e para o Supremo brasileiro. Porque essa situação do Bolsonaro colocou o Moraes e colocou o Supremo numa situação na qual eles talvez tenham que confrontar esse status do asilo. E esse é um comportamento típico de regimes de força, que vão atrás do dissidente, que vão atrás de quem pediu asilo e descredenciam o pedido de asilo, dizendo que a pessoa está mentindo, vão atrás dessa pessoa em toda circunstância e criminalizam o pedido de asilo. O pedido de asilo ele é um direito. Se você criminaliza, você retira esse direito da pessoa, você está tirando um direito consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então é muito curioso, tem muita reviravolta jurídica nessa história, o fato de Bolsonaro ser um nostálgico da ditadura militar, ter eventualmente recorrido a um instrumento de direitos humanos que salvou a vida de dissidentes de ditaduras militares para eventualmente, de alguma forma, dificultar a sua prisão. Tudo bem, não se concretizou, ele não ficou lá dentro, ele ficou só 2 dias, ele foi embora, ele não gozou desse asilo de forma definitiva. Mas no período em que ele estava lá dentro, nessas 48 horas, ele não seria preso caso houvesse uma ordem de prisão.
Se aconteceu ou não, é um outro problema da realidade. Mas do ponto de vista jurídico, ele lá dentro era um asilado. Ele não precisa nem de uma declaração formal do governo de que ele é um asilado e ele não precisa de nenhum tipo de trâmite para esse pedido de asilo, seja no Parlamento da Hungria ou no Supremo Tribunal da Hungria. Essa é uma liberalidade que os presidentes da República e os primeiros-ministros têm de conceder asilo político a uma pessoa a seu bel prazer, assim como acontece com os indultos que os presidentes dão a pessoas condenadas. É um instrumento muito personalíssimo que a autoridade do executivo de um país detém. É claro que quando ela faz isso, ela emite um sinal de descrédito sobre o sistema judicial do país em que a embaixada está. Ou seja, se a Hungria realmente incorre nesse comportamento, ela inevitavelmente manda um sinal de que considera que o sistema judicial brasileiro está corrompido e faz uma perseguição política indevida em cima de um cidadão. É claro que é uma mensagem política muito complicada, causaria muitos problemas com o Brasil. Não houve esse posicionamento, mas eu tento mostrar um pouco para onde caminha uma situação que envolve asilo político. Importante lembrar, o próprio Bolsonaro não diz que foi buscar asilo político, ele diz que foi lá conversar sobre assuntos de interesse comum dos dois países. Para finalizar, eu acho que 48 horas de conversa sobre o interesse dos dois países é bastante tempo, dá para contar a história de 500 anos de história do Brasil. A gente, como analista político, não pode perder de foco qual é o contexto maior. Ele é uma pessoa que teve o passaporte apreendido, uma pessoa que está sob investigação, uma pessoa que vê pessoas do seu entorno sendo perseguidas judicialmente, sendo condenadas e presas.